Na segunda parte desta aula, vamos introduzir aqui um tipo especial de diodo, que é o diodo Zener, e ver algumas aplicações deste mesmo diodo. O diodo Zener deve-se o nome a um físico norte-americano chamado Clarence Zener, portanto, que trabalhou em diodos, portanto, que funcionam na chamada região de breakdown. Já vimos que os diodos têm todos eles basicamente têm uma região de breakdown, só que estes são construídos de forma a ter uma zona de breakdown em tensão específica e com uma característica bastante vertical, não é? Bastante abrupta na região de breakdown. Funcionam sempre em polarização inversa, não é? Este é também um símbolo dos diodos Zener. Portanto, a tensão que está ali marcada, a polaridade, portanto, ilustra de facto que eles são usados com polarização inversa, embora também funcionem como diodos normais, se forem polarizados diretamente, embora tenham uma tensão de condução um pouco superior aos 0,7 volts. Atenção, estes diodos existem, portanto, comercialmente em vários valores de tensão VZ, a tensão de breakdown, aqui chamada tensão de Zener. O valor da tensão VZ é determinado no processo de construção pelo grau de dopagem, portanto, dos semicondutores, regiões N e P do semicondutor, e existem comercialmente com valores que vão desde os 2 volts até centenas de volts. Existem diodos Zener com valores de tensão de Zener muito elevada. O facto de eles terem uma característica muito abrupta, ou seja, a tensão VZ variar muito pouco com a corrente, torna-os muito úteis para regular tensões. Portanto, ou seja, como reguladores de tensão, nós começamos hoje por falar em retificadores, portanto vimos que o retificador é uma parte da cadeia da fonte de alimentação, não é? Retificação, filtragem, depois aparece o regulador e, portanto, é nesse papel de regulador, de elemento regulador, que os diodos Zener aparecem e iremos terminar aqui esta parte com um exemplo em que o Zener é utilizado como elemento regulador exatamente para reduzir o ripple, portanto, aquela ondulação residual que nós obtemos após a filtragem, portanto, num circuito retificador com filtragem. Portanto, aqui mais uma vez a região de breakdown, a região de inversa, agora um pouco mais detalhada. Aqui aparece a tensão VZ. Características importantes. Aquela tensão VZ normalmente aparece tabelada, portanto, na informação técnica dos diodos Zener para uma dada corrente de teste, portanto, a tensão VZ corresponde a uma determinada corrente IZT, que é uma corrente de teste. Obviamente que, mesmo que a corrente se afaste daquela corrente de teste, devido ao facto da característica ser muito vertical, portanto, é de observar variações muito pequenas na tensão de Zener. Um aspecto importante é também portanto, este declive, o declive do Zener na região de breakdown. O inverso do declive corresponde à chamada resistência dinâmica do diodo, RZ, que é também portanto, uma característica, uma grandeza importante, nomeadamente para podermos determinar o fator de regulação, como iremos ver, destes diodos. Os modelos que utilizamos para o Zener são, no fundo, os mesmos modelos que utilizamos para o diodo em polarização direta, portanto, aqui aplicados à polarização inversa. Portanto, aqui está um modelo de tensão constante, portanto, em que quando está a funcionar na região de breakdown, o diodo é considerado como se fosse uma fonte de tensão com o valor correspondente, BZ, ou se quisermos ser um bocadinho mais precisos, podemos utilizar também um modelo linear por segmentos, ou apenas linear, que também vimos para o diodo normal, para a região de polarização direta, portanto, lá está o diodo substituído por uma fonte de tensão com uma resistência em série, portanto,
é um modelo linear exatamente igual ao que vimos para o diodos reais. Aqui escolhi para ilustrar, portanto, as características de alguns diodos comerciais, não é? Há uma série chamada a série BZX79, uma série de diodos que dispõe de vários valores padrão de tensões. São diodos, portanto, de baixo custo. As tensões vão a gama de tensões vai desde 2.1, que é a tensão mais pequena, até aos 75 volts. Aqui escolhi apenas algumas das tensões que são padrão, portanto, 3.3, 5.1, 6.8, 12, 24, há mais ainda. E reparem, estas tensões de Zener são todas especificadas, neste caso, para a mesma corrente de teste, não é? Portanto, este é o valor que o Zener apresenta na região de breakdown, quando a corrente de teste é 5 mA. Valores diferentes, para tensões diferentes, a corrente de teste poderá ser diferente. Aparece também aqui a resistência dinâmica, portanto, aquele tal RZ corresponde ao inverso do declive na região de breakdown, que é um fator importante. Reparem que é bastante diferente, para diferentes valores de Zener, ela é bastante diferente. Tem o valor mais baixo para Zeners na casa dos 6, 7 volts. Portanto, a tensão direta, como disse há pouco, em lugar de ser o 0.7 volts, o 0.6 volts, que é a tensão normal de condução dos diodos normais, é um pouco superior, devido às características da junção. E também, normalmente, na informação técnica vem especificada, portanto, a potência máxima, o que permite também determinar a corrente máxima, não é, que podemos ter no Zener, que será, no fundo, basicamente a potência a dividir pela tensão de Zener. Pronto, para ilustrar, vou terminar aqui a apresentação do diodo Zener com 3 aplicações. A aplicação 1, uma delas é uma aplicação muito comum. Imaginem, por exemplo, que temos uma bateria. As baterias têm uma tensão que varia ligeiramente. Caso, por exemplo, deste exemplo, uma bateria de automóvel, quando está completamente carregada, tem uma tensão superior aos 12 volts, 13.8 volts, 13,5, e quando está já no fim da carga, a tensão está perto dos 10,5. Imaginemos que queremos criar uma tensão constante de 6.8 volts a partir desta tensão que varia conforme o grau de descarga da bateria. Portanto, o circuito, esta é a gama de variação. O circuito a usar aqui seria este, portanto, a tensão da bateria, a bateria, não é? Portanto, indicada com este símbolo, só para sugerir que a tensão varia, não é? Uma resistência de polarização ligada ao Zener, e, portanto, aqui vamos ter uma tensão, a nossa tensão estabilizada, não é? Que queremos que seja 6.8 volts, portanto, vou utilizar, obviamente, um Zener de 6,8 volts. Este seria, então, neste caso, o BZX79-6V8, seria a referência comercial deste Zener, se fôssemos optar pela série BZX79, e, portanto, agora teríamos que calcular, então, aquela resistência necessária a polarizar o Zener. Este é um exemplo em que é perfeitamente adequado, o modelo de tensão constante é perfeitamente adequado, e, portanto, vamos calcular, então, esta resistência para polarizar o Zener, e esta resistência deve ser calculada de forma a que o Zener seja percorrido pela corrente de teste, porque, portanto, eu sei que o Zener tem uma tensão de 6.8 volts e ela será o mais precisa, mais próxima de 6.8 volts, se a corrente que percorre também for o mais próxima possível da corrente de teste especificada pelo fabricante, portanto, o tal IZT. Como a tensão da bateria vai variar, não é? É natural que a corrente vai variar também, não é? Portanto, ao longo da descarga da bateria. Então, para isso, vamos tomar o valor médio que a tensão da bateria vai ter, portanto, vou calcular a média, né, dos valores. A tensão vai variar de 10,5 a 13,8, portanto, calculo aqui o valor médio, e com o valor médio determino, então, o valor da resistência a usar.
será a tensão ali, menos a tensão do Zener, não é? O que dá, portanto, 12.2 menos 6.8 a dividir pelos 5 mA, não é? Que é a corrente de teste, e, portanto, com uma resistência de 1 K, é a resistência adequada a polarizar o circuito. E assim vou ter um gerador de uma tensão estabilizada, não é? Uma tensão que é constante, 6.8 volts, independentemente do estado de descarga, não é, da bateria. Quer ela esteja completamente carregada ou já, digamos, no fim do processo de descarga. Uma outra aplicação é, como disse há pouco, a utilização do Zener como regulador numa cadeia de fonte de alimentação. Portanto, imaginemos uma fonte de alimentação que tem um transformador, retificador, filtro, com uma tensão na saída de 18 volts e com um ripple, aquela ondulação VR, não é, de 1 volt, e pretendemos gerar uma tensão de 10 volts, portanto, regular, ou seja, o mais DC possível, portanto, o mais constante possível, não é? Chamada tensão regular. Portanto, estes são os dados, a tensão VP 18 volts, tensão de ripple de 1 volt, e, portanto, este será o circuito a utilizar. Aqui nesta caixa eu tenho, portanto, toda aquela cadeia, transformador, retificador, filtro, portanto, feito com um condensador, e, portanto, quero começar por determinar, então, a resistência que vou inserir aqui. Pronto, o Zener terá necessariamente de ser um Zener 10 volts, será o BZX 7910. Para determinar a resistência, vou mais uma vez lembrar-me que a tensão de Zener está especificada para 5 mA e, portanto, vou tentar assegurar uma corrente de polarização de 5 mA. Uma vez que esta tensão vai variar, tem um valor de pico de 18 volts, mas pode cair 1 volt, portanto, no fundo vai variar entre 17 e 18, não é? Entre 17 e 18 volts. Portanto, eu aqui utilizei um valor médio, 17,5, menos 10, que é a tensão de Zener, a dividir por 5 mA, que é a corrente de teste, portanto, especificada pelo fabricante, e, portanto, obtenho a resistência R a utilizar ali de 1.5 K. Imaginem agora que queremos calcular então qual é o ripple que vamos ter aqui na saída V-out. Já sabemos que o ripple da tensão aqui não regulada é indicado, é dado como sendo 1 volt, mas a ideia do regulador é reduzir este ripple. Como é que nós calculamos o novo ripple, não é? O ripple na tensão V-out. Aqui é 1 volt, aqui necessariamente será menor devido ao efeito de regulação do Zener. Uma vez que queremos calcular o ripple, aqui temos necessariamente que utilizar o modelo linear do Zener. Não fazia sentido utilizar aqui o modelo de tensão constante, porque se caso utilizássemos o modelo de tensão constante, então a conclusão é que o ripple seria zero, não é? A gente sabe que o ripple não é zero. Portanto, vamos buscar o valor da resistência dinâmica, que aparece do lado, para o Zener de 10 volts, e vamos então calcular a tensão de ripple, que calcula-se muito simplesmente usando a expressão do divisor de tensão. Não é? O valor tabelado é 10 ohms, e reparem que, portanto, isto é um divisor de tensão, não é? Tenho aqui uma tensão de ripple, e aqui vou ter outra tensão de ripple na saída, e notem que uma vez que estamos aqui a falar que o objetivo é apenas calcular a tensão de ripple, a tensão constante, a parte constante não interessa considerar, portanto, ou seja, eu não vou considerar aqui os 18 volts, nem vou considerar a tensão do Zener. Portanto, a única tensão que aparece aqui a multiplicar na fórmula do divisor de tensão é apenas a tensão de ripple, né? Portanto, ou seja, 1 volt. Portanto, usando os valores determinados, portanto, RZ 10 ohms, R 1.5K, obtenho um ripple de 6.6 milivolts. Portanto, é um exemplo que ilustra bem o efeito da regulação do Zener, portanto, de um ripple de 1 volt, não é? 1000 milivolts, conseguimos uma redução
para 6,6 milivolts. É uma redução dramática, não é? Isto é praticamente uma tensão DC pura, não é? Que conseguimos obter aqui com o Zener. Finalmente, uma terceira aplicação em que por vezes o Zener aparece é como limitador, portanto, chamado Clipper. Este é um circuito que tem como objetivo limitar o valor superior e inferior da tensão V0, independentemente do valor da tensão VI. Reparem que, para já, nós temos aqui, são dois Zeners, não é? Z1 e Z2, que estão polarizados em oposição. Portanto, se a tensão VI for portanto, positiva e bastante elevada, eu vou ter este Zener polarizado diretamente e este inversamente. Certo? Se a tensão VI for negativa, com uma amplitude suficientemente elevada, eu vou ter este Zener polarizado diretamente e este inversamente. Ok? Se a tensão VI for baixa, não é? Portanto, um valor abaixo dos valores do Zener, então eu não haverá corrente aqui circular, não é? Portanto, nomeadamente se a tensão VI for portanto, abaixo de menos VZ1 mais VF, VF é a tensão de condução normal do Zener, que há bocado vimos para o caso da série VZ679 é 0,9 volts, e menor que VF mais VZ2, se portanto, a tensão VI for de pequena amplitude, então portanto, a cadeia, a série portanto, de Zener Z1 e Z2 não estará em condução e, portanto, não haverá corrente a passar por R, não é? Não haverá tensão aos terminais de R e, portanto, V0, eu digo que V0 acompanha VI, porque o valor de V0 vai ser igual ao valor de VI. Portanto, o que eu aplicar, a tensão que eu aplicar em VI vai ser igual à tensão que vai aparecer na saída. Se a tensão VI for elevada a ponto de Z1 e Z2 conduzirem, não é? Portanto, terá que ser superior a 0,9 volts mais a tensão de Zener correspondente ao Z2, então o V0 vai ficar limitado superiormente a VF mais VZ2. Se por acaso a tensão VI baixar muito, se for negativa, e baixar abaixo de zero ao ponto de Z1 e Z2 conduzirem, então V0 vai ficar limitado inferiormente a menos VZ1, não é? Porque agora será este que está polarizado inversamente e este diretamente. E, portanto, se eu imaginar uma sinusoide aplicada em VI de grande amplitude, o que eu vou obter na saída é esta forma de onda a roxo, não é? Portanto, a forma de onda vai acompanhar a VI, mas vai haver aqui um clipping, portanto, vai haver aqui um corte, não é? Nos limites VF mais VZ2, portanto, limite superior, e também no limite menos VZ1 mais VF, portanto, vai haver um clipping, não é? Portanto, este é o circuito, uma espécie utilizado como proteção, se eu quiser limitar acima e abaixo, portanto, a tensão que eu quero aplicar a um determinado circuito. Portanto, este circuito pode ser utilizado como proteção. Esta é, digamos, a característica entrada-saída, V0 em função de VI, portanto, se a tensão VI for de valor relativamente baixo em amplitude, portanto, a saída segue a entrada, não é? A saída segue a entrada, e se caso a tensão VI for muito elevada ou muito baixa, portanto, valores negativos, então a saída fica limitada, portanto, com este plafond VF mais VZ2, ou então este nível inferior menos VZ1 mais VF. E pronto, para terminar este capítulo dos diodos e aplicações, vou apenas aqui falar muito brevemente de dois diodos especiais, que são o diodo LED e o fotónico.
Diodo LED, toda a gente já viu LEDs em todo tipo de aplicações, portanto, LED é a sigla de Light Emitting Diode. Basicamente é um diodo que, quando está polarizado diretamente, e portanto em condução, emite luz. Estes diodos, este fenómeno de emissão de luz chama-se eletroluminescência e acontece não em diodos de silício, mas em diodos construídos com semicondutores compostos, no meu caso, do arsenete de gálio, GaAs, ou do fosfato de gálio. Portanto, são semicondutores em que o processo de recombinação de elétrons e lacunas, portanto, que acontece durante a condução, gera fotões, portanto, emite fotões e, portanto, ou seja, emite luz. Não é? O comprimento de onda da radiação, ou seja, a cor da luz, depende do tipo de dopante que se utiliza. Portanto, conforme os dopantes, as substâncias, não é, dadoras ou aceitadoras, não é, que vimos, que são introduzidas na rede cristalina do semicondutor, conforme os materiais que são utilizados, nós podemos ter diferentes comprimentos de onda que podem estar no espectro visível ou não, ou no espectro, por exemplo, infravermelho, como é o caso dos diodos utilizados, por exemplo, nos comandos remotos. Não é? A tensão direta também ainda é maior do que a tensão dos diodos Zener e varia muito com portanto, a luz emitida. Se estivermos a falar de diodos vermelhos, a tensão de condução direta é de 1,7 volts, a tensão de condução maior acontece nos diodos azuis, portanto, em que atinge os 3,3 volts. Aqui está um circuito com LED, portanto, ele é representado como um símbolo de um diodo, só que pronto, aparecem aqui estas setinhas a indicar que se trata de um diodo emissor de luz. Vocês também já sabem perfeitamente que os LEDs são cada vez mais utilizados em iluminação, não é? Portanto, LEDs de grande potência, eles são disponíveis, estes são LEDs de pequena potência, são utilizados para sinalização, mas também agora temos, é muito comum ver barras de LEDs, lâmpadas de LEDs, portanto, em que os LEDs são de vários watts e, portanto, são usados para iluminação. O efeito contrário do LED, já que falamos em LEDs, falamos também do efeito contrário, que é o fotodiodo. Portanto, no LED, a recombinação de elétrons e lacunas gera fotões, o fotodiodo faz exatamente o efeito inverso, ou seja, quando incidimos fotões, ele vai gerar corrente. Portanto, os fotodiodos, no entanto, funcionam em polarização inversa, portanto, eles são também constituídos ou são fabricados com semicondutores compostos, tal como os LEDs, arsenete de gálio, por exemplo. O que acontece é quando há um processo de fotoionização, portanto, quando incidimos luz no LED, nomeadamente quando os fotões atingem a região de deflexão, portanto, a energia dos fotões vai gerar pares de elétrons de lacuna e esses elétrons e lacunas adicionais que são gerados na região de deflexão vão aumentar a corrente inversa do diodo. Portanto, como eu disse há pouco, estes diodos funcionam em polarização inversa. Qualquer diodo em polarização inversa tem uma determinada corrente de saturação inversa, corrente essa que resulta da geração termoiónica de pares elétrons de lacuna, só que estes portanto, têm ainda um efeito adicional se for incidida luz, portanto, na região de deflexão, existem mais, o que observamos então é isto, maior intensidade luminosa, portanto, aqui a corrente inversa é praticamente zero, à medida que aumentamos a intensidade luminosa, portanto, a corrente na região inversa vai aumentar em função da intensidade luminosa incidente e, portanto, estes fotodiodos são usados em aplicações, por exemplo, há pouco falei nos comandos remotos, estes, portanto, estarão do lado do receptor, não é? Usados como detectores ou então como sensores para medir
a intensidade luminosa. Existem inúmeras aplicações. Estes são os chamados, os LEDs e os diodos, são chamados dispositivos de optoeletrónica, não é? Costumo usar este termo optoeletrónica, porque, portanto, mistura aqui a óptica e a eletrónica. Algumas aplicações, já há pouco falamos da comunicação através de infravermelho, os comandos remotos. Uma aplicação muito comum é também no acoplamento, no isolamento óptico. Existem uns circuitos integrados, que são chamados acopladores ópticos, que têm internamente basicamente isto que está aqui, ou seja, uma entrada ligada a um LED e uma saída ligada a um fotodiodo. Portanto, eles estão internamente acoplados apenas por via óptica, não é? E são usados em aplicações, por exemplo, quando nós queremos ligar dois sistemas, não é? Mas queremos que haja um isolamento elétrico, digamos, perfeito entre os dois sistemas. Portanto, imaginem que querem ligar um sistema de baixa tensão, não é? A um sistema a controlar em que existem tensões muito elevadas, não é? E, portanto, nós queremos garantir um isolamento perfeito entre os dois sistemas por questões de segurança. E então, portanto, a interação, não é, entre o sistema de baixa tensão e o sistema de alta tensão é feito não por ligação de fios, não é? Não por via elétrica, mas por via óptica, não é? Então é utilizado este acoplamento óptico para, digamos, transmitir sinais por via óptica. Outra aplicação muito comum, que também já ouviram falar, é a comunicação por fibra óptica, não é? Portanto, em que temos, portanto, um emissor e um receptor a comunicar informação analógica ou digital, mas em lugar de ser através de um cabo elétrico, através de uma fibra óptica. Portanto, do lado do receptor vamos ter um fotodiodo, do lado do emissor vamos ter um LED. Normalmente um LED é mais um laser, não é? Basicamente acaba por funcionar um pouco como um LED, se bem que o laser tem uma luz muito coerente, ou seja, muito centrada num determinado comprimento de onda para digamos, maximizar, ou melhor, minimizar, neste caso, as perdas, digamos, a perda de potência através da fibra óptica. Portanto, são 12 aplicações de optoeletrónica muito comuns dos LEDs e dos fotodiodos.